São 6 horas da manhã. O despertador toca, você se levanta, toma banho, toma um café e sai correndo pro trabalho. Passa o dia inteiro trabalhando, volta pra casa às 18, janta, assiste TV e vai dormir. Amanhã, 6 horas da manhã, o despertador toca de novo. Hoje, amanhã, depois de amanhã, mês que vem, ano que vem. Quantos anos da tua vida tu já passou repetindo exatamente essa rotina? 5, 10, 15 anos? E a pergunta que mais importa: pra onde é que essa corrida maluca tá te levando? Se tu parar pra calcular, tu vai descobrir um negócio que é assustador. Uma pessoa que trabalha 8 horas por dia, 5 dias na semana, durante 40 anos, ela vai ter trabalhado mais de 83 mil horas. São quase 10 anos inteiros, sem parar, só trabalhando. São 10 anos da tua vida, 10 anos que não voltam e que tu não vai recuperar. Que tu podia ter gasto curtindo a tua família, desenvolvendo um hobby, viajando ou fazendo qualquer outra coisa. E no final desses 10 anos, a maioria das pessoas está no mesmo lugar que começou, sem nada. Ou pior, ainda está endividado. Além de não ter nada, ainda deve para o banco. Mas isso tem nome: Corrida dos Ratos. Mas de onde é que vem essa expressão Corrida dos Ratos? E por que ela acerta tanto em descrever a vida e a rotina das pessoas comuns no dia a dia? A verdade é que esse termo surgiu em 1950 e foi inspirado em testes reais de laboratório que envolviam ratos. Os cientistas colocavam ratos em rodinhas e observavam um comportamento fascinante. Os ratos corriam cada vez mais rápido, gastavam toda a energia, mas permaneciam exatamente no mesmo lugar. Alguns psicólogos perceberam que isso era exatamente o que acontecia com as pessoas na sociedade moderna. Trabalhar mais, ganhar mais, para gastar mais, para precisar trabalhar mais ainda. Um ciclo infinito e sem saída. Mas foi o Robert Kiyosaki que transformou esse conceito num fenômeno mundial. Em 97 ele lançou o livro Pai Rico, Pai Pobre e dedicou um capítulo inteiro para explicar a corrida dos ratos. Esse livro vendeu mais de 40 milhões de cópias ao redor do mundo e mudou a forma como milhões de pessoas veem o dinheiro. Ele contou a história de dois pais: seu pai biológico, o pai pobre, que era altamente educado, trabalhava duro, mas sempre lutava financeiramente, e o pai do seu melhor amigo, o pai rico, que nem terminou o ensino médio, mas se tornou milionário porque entendia como é que o dinheiro realmente funcionava. O pai pobre vivia na corrida dos ratos e o pai rico já tinha criado um sistema para sair dela. E sabe o que é mais interessante? Depois de décadas do lançamento desse livro e da invenção desse conceito, ele ainda é relevante na nossa sociedade. Na verdade, com o surgimento do cartão de crédito, da cultura do consumo, a corrida dos ratos só se intensificou. Hoje as pessoas correm como nunca, mas estão sempre no mesmo lugar. Deixa eu te contar a história do João, que pode ser bem parecida com o que tu já vive. O João tem 45 anos, trabalha há 20 anos na mesma empresa. Quando ele começou a trabalhar aos 25 anos, ele ganhava R$ 1.200. Na época, isso era um bom salário para um cara jovem. Hoje, 20 anos depois, ele ganha R$ 5.000 e parece que ele evoluiu muito, porque ele mais que quadruplicou o salário. Mas o problema é que R$ 1.200 em 2003, 2004, eles equivalem a mais de R$ 4.200 hoje. Ou seja, o João teve um aumento real de só R$ 800 em mais de 20 anos de trabalho. São R$ 40 por ano de aumento. Mas vamos fazer as contas do gasto que o João tem hoje. Parcela do carro, financiamento da casa, cartão de crédito, contas básicas. E no final do mês sobram tipo uns R$ 900 para ele fazer o que ele quiser. Só que sempre aparece alguma coisa de emergência. Um pneu furado, uma conta médica ou um presentezinho de aniversário. A real é que hoje o João, mesmo ganhando R$ 5.000, ele tá mais apertado do que ele estava há 20 anos atrás, ganhando 1.200. Na verdade, ele pode até estar pior, porque hoje ele tem um monte de compromisso, ele tem dívida, ele tem um monte de atribuição que ele tem que resolver todo dia. E essa é a realidade da maioria do povo brasileiro, e talvez seja a tua também. E tu já parou pra pensar quantas vezes tu já disse: ah, mas quando eu ganhar mais, aí sim eu vou começar a economizar. Ou quando acabar de pagar essa dívida, eu nunca mais vou me endividar na minha vida. Ou não, ano que vem eu vou começar a investir, eu vou começar a guardar dinheiro. Tu já disse isso, né? Então vou te falar, tu tá na corrida dos ratos, com certeza. E o pior é que talvez tu nem tenha percebido isso ainda. Mas aqui que tá o problema. Mesmo sabendo que esse conceito existe, a maioria das pessoas não consegue sair desse problema. E por que isso acontece? E existem várias respostas para isso, mas uma delas é que tu talvez nunca tenha aprendido sobre educação financeira na tua vida. Pensa só, tu passou quantos anos na escola?
Tu aprendeu história, geografia, matemática, português, tu decorou um monte de fórmula que tu nunca vai usar na tua vida, mas alguém te ensinou como é que funciona um banco ou um empréstimo, ou como usar o cartão de crédito, ou como investir o teu dinheiro e comprar um ativo financeiro? Eu tenho certeza que não, e isso não é acidente. Esse sistema ele foi concebido para formar trabalhadores que chegam no horário, cumprem expediente e não contestam as decisões dos chefes. O funcionário perfeito para uma fábrica do século XIX. Só que a gente está no século XXI e ainda usa um sistema muito antigo de educação. E o resultado é que a gente aprende a trabalhar para ganhar dinheiro, trabalhar pro dinheiro e nunca colocar o dinheiro para trabalhar para a gente. Então as escolas formam funcionários e não um cidadão que vai ser livre. Isso é um projeto, porque um país de funcionários ele é mais fácil de se governar e de se controlar. Existem 3 comportamentos que mantêm qualquer pessoa presa nesse sistema para sempre. Na verdade tem 4, porque um deles é tu não estar inscrito no canal e não ter deixado um like e compartilhado esse vídeo. Então já clica no botão e te inscreve no canal para dar uma força. E eu aposto que tu vai te reconhecer em pelo menos um deles. Ou na verdade eu até acho que tu vai te reconhecer nos 3, porque isso é bem comum. E o primeiro é gastar mais do que ganha. No Brasil, mais de 67% das famílias estão endividadas. Isso é 2 a cada 3 brasileiros que estão endividados. Mas como é que isso é possível se aqui as pessoas trabalham tanto? E é simples, empréstimo, cartão de crédito, financiamento. O sistema bancário ele criou diversas formas de tu gastar o dinheiro que tu ainda nem ganhou. E ele cobra caro por isso. Muito caro. E a real é que tu trabalha não para construir riqueza, mas para pagar juros para o sistema financeiro e acaba te tornando um escravo disso. Imagina que tu ganha 3 mil por mês. Se tu gasta 13.200, tu tá devendo todo mês R$ 200. E esse R$ 200 a mais por mês que tu gasta no cartão, ele vai te cobrar mais de 12% ao mês. E se tu não te controlar, daqui a pouco tu tá devendo mais de 8 mil por conta dos juros sobre juros que vai acumulando no teu cartão. Principalmente se tu não tá conseguindo pagar ele com o teu salário. Se isso já aconteceu contigo ou está acontecendo agora, tu é exatamente o que eu estou falando, um escravo desse sistema. O segundo ponto é tu comprar por emoção e não por necessidade. Quantas vezes tu já comprou um negócio na Shopee, no Mercado Livre, na Amazon, e quando aquilo chegou, tu simplesmente pensou, cara, onde é que eu vou usar isso? Para que eu comprei esse negócio? A real é que as grandes empresas elas estudam o nosso cérebro para que elas consigam nos vender e nos influenciar a comprar mesmo aquelas coisas que a gente não precisa. Eles sabem exatamente o gatilho que eles têm que ativar. Uma data comemorativa, um desconto especial, alguma coisa desse sentido que vai te fazer clicar e vai te fazer comprar, principalmente online. E na real é que isso funciona, porque na escola tu não aprendeu sobre gatilhos mentais e como as empresas te manipulam para que tu execute aquilo que eles querem que tu faça, que no caso é uma compra. Já reparou que quando tu vai no shopping ou no mercado e tu pretende comprar uma coisa bem específica, às vezes tu sai de lá com R$ 400 de compra e tu fala, meu Deus, como é que deu tão caro? E na real isso não é coincidência, é ciência aplicada no teu bolso. O terceiro erro é que tu não faz o dinheiro trabalhar para ti. A grande maioria dos brasileiros gasta tudo que ganha ou deixa um pouquinho todo mês ali aplicado na poupança. E o resultado é que tu trabalha todo mês pelo dinheiro, a vida inteira, mas tu nunca coloca o dinheiro realmente para render e para trabalhar para ti. Mas o rico entende uma coisa que o pobre não entende. É que o dinheiro é uma ferramenta, ele não é o objetivo final. É como se fosse uma semente que tu tem que regar para um dia virar uma árvore e aí tu dormir embaixo da sombra. E o pior é que a maioria das pessoas não percebe esse erro até que seja tarde demais. Isso porque por vezes tu tá ganhando mais, mas aí tu começa a aumentar o teu padrão de vida, ou tu troca de carro, ou tu te muda para uma casa maior com um aluguel mais caro. E, na verdade, tu não tá construindo nada, tu simplesmente tá gastando mais. E tu fica correndo mais rápido, dentro da mesma roda, sem nunca chegar num objetivo final. Mais cansado, mais estressado e praticamente sem nada no final. E o problema não é quanto tu ganha, mas quanto tu consegue manter daquilo que tu ganha. E a real é que tem pessoas que ganham mais de R$ 20.000 por mês que não estão construindo nada de patrimônio. E tem gente que ganha 3, 4 mil reais por mês que está construindo todo mês um pouquinho. E essa diferença não está na renda, mas na mentalidade do indivíduo. E é claro que dá para tu sair disso sem ganhar na loteria, receber uma herança ou criar uma empresa do nada. Tu só precisa entender o que as pessoas ricas fazem e aplicar esses mesmos conceitos na tua vida e na tua rotina. E o primeiro passo para eu construir alguma coisa é eu parar de destruir a riqueza que eu já estou gerando. É como se tu estivesse tentando encher uma banheira com o ralo aberto. Se tu não fechar o ralo, não adianta tu ligar mais forte a torneira, porque não vai encher. E tu pode começar a fazer isso cancelando aquelas assinaturas que tu não usa, tipo a Netflix que tu não assiste, ou aquela academia que tu não vai. Tu pode começar renegociando as tuas dívidas, porque o banco prefere receber menos do que não receber nada.
Tu pode também analisar os teus gastos, tipo aquele delivery ou um Uber para um trajeto que tu podia estar fazendo a pé. E tu pode clicar no card aqui em cima e assistir um vídeo sobre um método japonês de controle de dívidas, que é basicamente eu vou te ensinar a fazer isso aqui na prática. Isso tudo serve para que tu consiga equilibrar os teus gastos. Depois disso, o segundo passo é tu montar a tua reserva de emergência. Aqui vai depender de pessoa para pessoa, mas o ideal é tu ter pelo menos 6 meses de contas pagas. Isso pode ser mais ou menos dependendo da tua profissão, dependendo da tua vida. Daqui a pouco tu é estabilizado, passou num concurso público, então isso vai ser um pouco diferente para ti. Mas se tu gasta ali uns 4 mil reais por mês para viver, o ideal é que tu tenha ali uns 18, 20 mil guardado para que, se caso aconteça algum problema, tu consiga sobreviver por alguns meses até tu achar um novo emprego ou até resolver esse problema. Com isso tu vai conseguir dormir tranquilo, porque essa reserva de emergência ela não é um investimento, ela é um seguro para que tu fique tranquilo com isso. E o terceiro ponto é aprender a investir o teu dinheiro. Cara, se tu não aprender a investir o teu próprio dinheiro, tu não vai ficar rico. Simples assim. E aí pode ser fundo imobiliário, ação, tesouro direto, tem uma infinidade de possibilidades aqui no YouTube para tu estudar e dependendo de que tu tá vendo esse vídeo, provavelmente aqui no canal já vai ter algum vídeo ensinando sobre isso. E depois que tu acertou tuas contas, montou tua reserva de emergência e aprendeu a investir, chegou a hora de tu montar um plano mensal e seguir isso à risca. Pensa que se tu investir só R$ 500 por mês, a mais ou menos 10% ao ano, em 20 anos tu vai ter mais de 300 mil reais investido. Isso porque tu só investiu do teu dinheiro 120 mil ao longo desses 20 anos, eles se transformaram em 380 mil reais ao longo do tempo. Isso são os juros compostos trabalhando para ti, é o dinheiro trabalhando todo dia por ti. E o último passo é diversificar as tuas fontes de renda. Principalmente se tu ganha muito pouco, tu tem que achar uma forma de ganhar um pouquinho mais. Pode ser vendendo um bolo de pote na empresa ou tentando fazer um negócio online. Alguma coisa tu tem que fazer para dar um up na tua renda. E na real isso aqui não vai acontecer em 1, 2, 3, 6 meses. Isso aqui é um processo, não é um enriquecimento do nada, ilícito e mágico. E esse processo ele pode demorar 5, 10, 15 anos, dependendo da tua situação atual. E ele exige estudo, disciplina e sacrifício no curto prazo. E sabe qual é a diferença entre tu começar agora, só daqui 5 anos? É que tu vai ter que viver esses 5 anos de qualquer forma. Então já começa logo para que daqui 5 anos tu já tenha alguma coisa construída. E a pergunta é, nos próximos 5 anos, tu quer continuar na corrida dos ratos ou tu já quer passar 5 anos construindo a tua liberdade financeira?